Olá mais uma vez, meu irmão, minha irmã, né? Estamos aqui mais uma vez reunidos, né, para a gente poder dar continuidade ao nosso curso. Para você que está sendo fiel, que está ficando na sua casa, que está acompanhando nossos cursos, você que quer conhecer a doutrina da igreja, né? Seja muito bem-vindo. Vamos nos preparar para a gente começar esse curso de hoje. Vamos colocar diante da presença de Nossa Senhora, auxiliadora. Nossa Senhora possa nos auxiliar nesse momento, possa interceder por nós, para que nós possamos colher a verdade, que a verdade possa nos fortalecer, nos alimentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos falando, né, sobre o credo. O credo que começamos na aula passada, começamos a falar, mostrei para vocês o que era o credo. Começamos a estudar o primeiro artigo do credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E nesse primeiro artigo, ele se divide em várias partes, né? Na outra aula falamos quem é Deus, né? A pessoa de Deus. E hoje nós vamos ver sobre a Santíssima Trindade, né? Deus que é dividido em três pessoas, que ele é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então você pega o seu catecismo, você que tem seu catecismo, pega no parágrafo 232. Você ainda que não tem seu catecismo, procura adquirir seu catecismo lá na secretaria da paróquia, tá bom? R$ 40, tá bom? Vamos lá, parágrafo 233. Os cristãos são batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e não nos nomes desses três, tá? Então o nome de Deus, né, é Pai, Filho e Espírito Santo, né? São três pessoas, não é três deuses, é três pessoas, né, que formam um único Deus. Se a gente pegar aí três velinhas, né, e acender três velas e colocar essas velas unidas, né, vai formar uma única chama, não é isso? Então, como se fosse isso, essa chama é Deus, que se divide em três velas. Então, Deus, que é único, mas se divide em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E a gente começa as nossas orações, começa a Santa Missa, tudo que o cristão vai fazer, ele começa sempre em nome da Santíssima Trindade, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Pois só existe um Deus, o Pai Todo-Poderoso, seu Filho único e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Então a Santíssima Trindade é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Um único Deus que se divide em três pessoas. Por que é três pessoas? Porque pessoa que a gente pode se relacionar, né? Por isso que é pessoa. A gente pode conversar, a gente pode dialogar. Então são três pessoas que formam um único Deus. Tá bom? Vamos desdobrar isso. Parágrafo 234. O mistério da Santíssima Trindade, olha só, é um mistério. Então, se é um mistério, é difícil compreender, tá? Então, mistério. É o mistério central da fé e da vida cristã. Então, tudo começa no mistério da Santíssima Trindade. Se a gente não compreender, né, o mistério da Santíssima Trindade, a gente não vai conseguir compreender todo o resto da doutrina católica, né? Sabemos que Deus é Pai, que é Filho e é Espírito Santo. Então, o mistério da Santíssima Trindade. Então, todos os outros mistérios, tudo aquilo que a igreja ensina, tudo gira em torno da Santíssima Trindade. É o mistério de Deus em si mesmo. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé. Foi o que eu falei. É a luz que os ilumina. Então, o mistério da Santíssima Trindade ilumina todos os outros mistérios. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades da fé. Só Deus pode, né, dá-la a conhecer. Então, quem que revelou a nós que Deus é três pessoas e um único Deus? Foi o próprio Cristo, né? O próprio Cristo se revelou isso para nós. 237. A Trindade é um mistério de fé, no sentido estrito.
um dos mistérios escondidos em Deus, que não podem ser conhecidos, se não forem revelados do alto. Foi o que eu falei. Então, a Santíssima Trindade, o mistério da Santíssima Trindade não foi um Papa que disse, não foi um santo que disse, não foi um bispo que disse, não foi um padre que disse, um teólogo que disse. Foi o próprio Jesus que revelou isso. E a gente vai ver isso nas passagens bíblicas, que a gente vê essa revelação da Santíssima Trindade. Pega a sua palavra aí e abre Mateus. Mateus capítulo 3, do versículo 16 ao 17. Está dizendo aí. Depois que Jesus foi batizado, né? Está falando aqui da passagem onde Jesus foi batizado. Saiu logo da água. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele, em forma de pomba, o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz: Eis meu filho muito amado, em quem ponho minha afeição. Então, nessa passagem bíblica desse fato do batismo de Jesus, a gente vê aqui claramente a Santíssima Trindade presente. Como, Carlos? Se vocês verem aqui, a pomba, né, representa o Espírito Santo. A voz que diz, eis meu filho muito amado, é a voz do Pai. E o Filho que está ali sendo batizado, que é Jesus. Então a gente vê ali o Pai, na voz, vê o Filho, que é Jesus, que é a pomba, que é o Espírito Santo. Então a gente tem aqui a manifestação clara da Santíssima Trindade. Outra passagem bíblica, em Mateus, capítulo 17. Mateus capítulo 17, versículo do 1 ao 5. É a passagem da transfiguração, né, onde Jesus se transfigurou e irradiou luz. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Outra vez, outra manifestação da Santíssima Trindade. Essa nuvem aqui, luminosa, representa o Espírito Santo. Outra vez aqui a voz, que representa o Pai, né? E o Filho que está sendo transfigurado ali, que é o próprio Cristo. Então, a gente vê essa manifestação da Santíssima Trindade. E vê lá no Evangelho de São João, no capítulo 14, no Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 8, está dizendo assim: Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo que estou convosco e não me conhecestes, Filipe? Aquele que me viu, viu também o Pai. Como pois dizes, mostra-nos o Pai? Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus vem mostrando: quem me viu, viu o Pai. Jesus mostrando essa unidade com o Pai, né? Versículo 11: Crede-me, estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa destas obras, né? Versículo 12: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e ainda fará maior do que essas, porque vou para junto do Pai, né? Jesus falando aqui na última ceia. Então, a gente vê que o mistério da santicidade foi o próprio Cristo que revelou isso, tá? E o que o Catecismo está ensinando a gente
não vai entender os outros mistérios da nossa fé católica se a gente não compreender o mistério da Santíssima Trindade. Claro que não é compreender assim que nem a igreja consegue compreender o mistério, porque o próprio nome está falando, não mistério, mas aquilo o máximo que a igreja pode nos compreender, o que os santos nos trouxe, revelado, a igreja nos diz. Né? Então, muito mais, como eu já expliquei nas outras passagens, nas outras aulas de vídeo, muito mais do que entender profundamente aquilo que a igreja ensina, eu vou acreditar, porque é a igreja que ensina, né? É a igreja que diz. A revelação de Deus como Trindade, né? O Pai revelado pelo Filho. Então vamos ver passagem bíblica no Catecismo. Parágrafo 262. Parágrafo 262 está dizendo aí, né, que o Pai é revelado pelo Filho. A encarnação do Filho de Deus revela que Deus é o Pai. Então, a encarnação do Verbo. Então, quem revelou que Deus é Pai? Foi Jesus. Né? Na oração do Pai Nosso. Né? A encarnação do Filho de Deus revela que Deus é o Pai eterno e que o Filho é consubstancial ao Pai, isto é, que ele é no Pai e com o Pai o mesmo Deus único. O que quer dizer essa consubstanciação aqui? Jesus é consubstancial ao Pai, ou seja, Jesus tem a mesma natureza, tem a mesma essência, tem a mesma substância. Essas três palavras na teologia querem dizer a mesma coisa. Né? Quer dizer a mesma coisa. Essência, natureza, substância quer dizer a mesma coisa. Então, ou seja, Jesus tem a mesma substância do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus é Deus. Não se pode usar para nenhuma das três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que eles foram criados. Por exemplo, Deus criou Jesus. Não pode dizer isso. Nós não podemos dizer isso. Deus criou o Espírito Santo. Também não podemos dizer isso. Então, como que isso existe? Então, Deus Pai sempre existiu. Deus Filho sempre existiu. Deus Espírito Santo sempre existiu. As três pessoas num único Deus sempre existiu. Nunca pode se usar, você, meu irmão, minha irmã que é católico, nunca pode usar que Deus foi criado, porque não se pode usar a palavra criado por criador. Porque se algo passou a existir, ele não é criador, ele é uma criatura. E Jesus não é uma criatura. Jesus foi gerado no coração, no seio do Pai. Então, desde quando? Desde sempre. Então, Jesus sempre existiu. O Espírito Santo sempre existiu. O Pai sempre existiu. Desde quando? Desde toda a eternidade. É difícil compreender? Difícil. Santo Agostinho, uma vez, tentando entender melhor, né, o mistério da Santíssima Trindade, caminhando pela praia, ele viu um menininho botando a água do mar, tudo dentro de um buraquinho, muito pequeno. E ele falou: menino, você está vendo que você não vai conseguir botar a água do mar nesse buraco pequeno? Aí Santo Agostinho percebeu que era um anjo. E o anjo falou com ele: ó, é muito mais fácil colocar a água do mar aqui dentro desse buraco do que você compreender o mistério da Santíssima Trindade. Aí Santo Agostinho deu um baque nele e parou. Ele falou: opa, Deus não é para ser compreendido, Deus é para ser adorado. Então, a gente não vai ser Santo Agostinho, que é uma potência, não conseguiu compreender, nós não vamos conseguir compreender, mas nós podemos aceitar, porque a igreja ensina. E a igreja ensina algumas verdades sobre a Santíssima Trindade. Então, o máximo que a igreja consegue compreender da Santíssima Trindade, ela expõe, ela diz para nós. Lá em Mateus 11, Mateus 11, 27, está dizendo: todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Jesus está dizendo isso. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Então, é revelação. Santíssima Trindade é revelação. De quem? Do próprio Cristo. Jesus que revelou que o Pai é Deus, que Ele é Deus e que o Espírito Santo também é Deus. O Pai e o Filho revelados pelo Espírito Santo. Parágrafo 244. Está dizendo aí no parágrafo 244, já no finalzinho do parágrafo: o envio da pessoa do Espírito Santo após a glorificação de Jesus revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. Então,
o envio da pessoa do Espírito Santo após a glorificação de Jesus. Jesus ali no, no, na última ceia, a partir do capítulo 13 até o capítulo 17 de São João, do Evangelho, Jesus preparando os apóstolos, né, que enviará um paráclito, enviará um defensor, que ensinará a usar todas as coisas futuramente. Né? Jesus dizendo isso a ele. Então Jesus veio, falou do Pai e agora derramou o Espírito Santo. Como nós vamos viver na igreja daqui a 2 semanas, no dia de Pentecostes, no dia que o Espírito Santo foi derramado sobre Nossa Senhora e os apóstolos no cenáculo. E no outro parágrafo 245 está dizendo aí, está falando da fé apostólica, né? A fé apostólica no tocante do Espírito ao Espírito foi confessada pelo segundo concílio ecumênico em 381 em Constantinopla. Quando eu expliquei o credo para vocês, eu disse que o credo ele foi criado no primeiro concílio da Igreja de Nicéia, 325, e esse aqui de Constantinopla, 381. Então os documentos desses dois concílios fechou e fez o nosso credo niceno-constantinopolitano, que está lá no último vídeo que nós fizemos, que foi essa união, né, do nosso credo, onde foi combatida a heresia de Ário, lá em 325, e de Macedônia, aqui em 381, que foi herege. Né? Ário falou que Jesus Cristo não era Deus, e Macedônio disse que o Espírito Santo não era Deus. Então a igreja fez esses dois concílios, né, esses dois primeiros concílios, para poder dizer sim que Jesus Cristo é Deus, que o Espírito Santo também é Deus. Né? Cremos no Espírito Santo, que é Senhor e que dá a vida. Ele procede do Pai. Então, o concílio está dizendo também que o Espírito Santo também é Deus. Assim como o concílio de 325 de Nicéia diz que Jesus também é Deus. Lá no Evangelho de São João, como eu estava lhe falando, no capítulo 14, no capítulo 14 do Evangelho de São João, no versículo 15, está dizendo assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Né? Então Jesus está aqui na última ceia com seus apóstolos, tá? Antes dele ser preso, antes dele passar da sua paixão. Jesus está ceando, fazendo a sua última ceia com seus amigos, com seus apóstolos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro paráclito. O que é a palavra paráclito? A palavra paráclito quer dizer defensor, consolador. Então, outro parágrafo, ou seja, Jesus era o advogado, também quer dizer advogado essa palavra. Jesus era nosso consolador, nosso advogado. Então ele falou: vou mandar outro. Eu vou pedir ao Pai que ele envie outro, para que fique eternamente convosco. Versículo 17. É o Espírito da verdade, né, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Olha só que coisa maravilhosa. Jesus veio, falou da pessoa do Pai e agora está falando da pessoa do Espírito Santo. Né? E está falando aqui, é o Espírito da verdade. Então o Espírito Santo, meus irmãos, é o Espírito que ensina a igreja a verdade. Né? Que o mundo não pode receber, porque o mundo não quer viver na verdade. Porque não vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estarás em vós. Permanecerá convosco. O Espírito Santo permanecerá com a igreja. Se a Igreja Católica errou o caminho da verdade, nós estamos dizendo aqui que Jesus é mentiroso, nós estamos dizendo aqui que a igreja é mentirosa, porque é uma promessa do Cristo. Permanecerá. Em outras traduções da Bíblia está dizendo eternamente convosco. Então o Espírito Santo permanece eternamente convosco, com cada um de nós. Agora, no mesmo capítulo, João 14, do 25 ao 26, está dizendo aí: disse-vos essas coisas enquanto estou convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas, e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Outra vez Jesus dizendo do Espírito Santo: ensinar-vos-á todas as coisas. Né? Essa palavra ensinar-vos-á está no tempo, né? Futuro. Então o Espírito Santo vai ensinar a igreja futuramente todas as coisas, porque os apóstolos não poderiam compreender as coisas que nós hoje vivemos, as coisas que nós sabemos hoje.
Então a igreja é como se fosse um organismo vivo, né? Foi se desenvolvendo aos poucos, foi desenvolvendo até chegar hoje onde nós estamos, né? Então o Espírito Santo vai recordando a igreja tudo, e o Espírito Santo está ensinando a igreja ainda hoje, através do Papa, através dos bispos, através dos santos, através dos teólogos, né? E recordará tudo, né? É uma pessoa que disse, né, que o Espírito Santo é o HD da igreja, né? Ele guarda tudo e vai ensinando, vai recordando aquilo que Deus fez na história dos homens. Parágrafo 253. O parágrafo 253 está dizendo: a Trindade é una, ou seja, né, as três pessoas da Santíssima Trindade é um único Deus, não são três deuses. Não professamos três deuses, mas um só Deus em três pessoas. A Trindade consubstancial. O que quer dizer a Trindade consubstancial? A Trindade tem a mesma substância. O Pai tem a mesma substância do Filho, o Filho tem a mesma substância do Pai. O Espírito Santo tem a mesma substância do Pai e do Filho. As pessoas divinas não dividem entre si a única divindade, mas cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é Deus por inteiro, o Espírito Santo é Deus por inteiro, o Filho, que é Jesus, é Deus por inteiro. O Pai é aquilo que é o Filho. O Filho é Deus, então o Pai é Deus. O Filho é aquilo que é o Pai. Se o Filho é Deus, o Pai também é Deus. O Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho. O Pai e o Filho é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Isto é, um só Deus por natureza. Então nós temos um único Deus dividido em três pessoas. Por que a Santíssima Trindade é três e não é quatro, não é cinco, não é 10? Não sabemos. Só quando nós estivermos em Deus, Deus vai nos dizer por que é três, por que Deus não é dois, por que Deus não é um só. Isso aí é só com Deus, só Deus vai poder nos dizer isso, né? Cada uma das três pessoas é esta realidade, isto é, a substância, a essência ou a natureza divina. Como eu falei, então as três pessoas da Santíssima Trindade é Deus. O Pai é Deus, Jesus Cristo é Deus e o Espírito Santo é Deus. O Pai, que é Deus, é 100% Deus, o Espírito Santo 100% Deus, Jesus Cristo é 100% Deus. Tá? Não existe ali Deus Pai é mais Deus que Deus Filho. Deus Filho é mais Deus do que o Espírito Santo. Não. O Pai e o Espírito Santo e o Filho são Deus na mesma natureza, no mesmo grau. Bom? 254. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é único, mas não solitário. Pai, Filho, Espírito Santo não são simplesmente nomes que designam modalidades do ser divino, pois são realidades distintas entre si. Aquele que é o Pai não é o Filho. Aquele que é o Filho não é o Pai. E nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. Isso aqui deu uma embaraçada, né? Nós vimos lá em cima no 253 que o Pai é aquilo que é o Filho. O que é o Pai? O Pai é Deus, então o Filho é Deus. Se o Filho também é Deus, o Pai também é Deus. Então, no 254 está dizendo que essas três pessoas têm nome distinto, não é para poder, só para ter um nome. Ela tem a sua, vamos dizer assim, a sua importância na Trindade. Como é? O Pai não é o Filho, ou seja, não foi o Pai que foi crucificado, foi o Filho. Não foi o Pai que é dado o poder da criação, né? Foi o Pai. Não é o Espírito Santo dado o poder da santificação da igreja, mas os três participam da criação, os três participam da redenção e os três participam da santificação da igreja. Tá? São distintos entre si por suas relações de origem. O Pai é o Pai que gera, né? O Pai gera, o Filho que é gerado e o Espírito Santo que procede. Tá? A unidade divina que é trina. Então, a unidade que é trina. Nós temos um único Deus que é três pessoas. Né? Então, as obras divinas e as missões trinitárias. Isso aqui também é muito importante de compreender. 258. No parágrafo 258 está dizendo:
toda a economia divina. Essa economia aqui, gente, não é a economia que a gente está acostumado a ver na televisão, economia de dinheiro, não. Essa palavra economia aqui no grego quer dizer o plano de salvação. O plano de salvação de Deus para nós. Então, toda a economia divina é a obra comum das três pessoas divinas. Então, o plano de salvação é obra das três pessoas divinas. Quais são as três pessoas divinas? Pai, Filho e Espírito Santo. Pois da mesma forma que a Trindade não tem senão uma única e mesma natureza, assim também não tem senão uma única e mesma operação. Então, a natureza da Santíssima Trindade é única, ela vive para um único objetivo de salvar os homens. Se ela é única na sua essência, se ela é única, se essas três pessoas não têm briga entre si, né? Ali, a Santíssima Trindade é a comunidade mais perfeita que existe. Ali na Santíssima Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não existe inveja, não existe orgulho, não existe tristeza, não existe nada disso. O Espírito Santo não falou assim, Jesus foi crucificado, ele é mais adorado que eu. Não. Quando eu e você vamos ao sacrário, entramos na capela do sacrário e adoramos Jesus, ali nós adoramos a Santíssima Trindade. Nós adoramos só Jesus separadamente. Não. Nós adoramos a Santíssima Trindade. Porque é a Santíssima Trindade que realiza a obra da salvação. É a Santíssima Trindade que realiza a obra da criação. É a Santíssima Trindade que realiza a obra da santificação. Tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três princípios das criaturas, mas um só princípio. Então, a Santíssima Trindade, gente, é unidade. Nenhuma das três pessoas da Santíssima Trindade faz algo separado, sem o outro saber. Como se fosse assim, Jesus falou assim, eu vou fazer isso que o Pai e o Espírito Santo não vai saber. Não tem como. Ali, como eu falei, é uma comunidade perfeita de amizade, de amor entre eles. Né? Tudo que Deus faz, os três fazem em concordância, porque sabe que é para o nosso bem. Quando Deus nos toca, a Santíssima Trindade nos toca. Quando Deus vem ao nosso encontro através da sua palavra, através de uma música, é a Santíssima Trindade que vem através da sua música até nós. Né? Último parágrafo, 267. Está dizendo, inseparáveis naquilo que são, né? A Santíssima Trindade são inseparáveis, não tem como separar a Santíssima Trindade. Inseparáveis naquilo que são Deus, da mesma forma, o são naquilo que fazem, como eu acabei de falar, né? E são inseparáveis, a Santíssima Trindade é inseparável naquilo que fazem, naquilo que é. Mas a única operação divina, cada uma delas manifesta o que é próprio na Trindade, sobretudo nas missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito Santo. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que o Pai é responsável, por exemplo, pela criação. Nós damos essa propriedade ao Pai. Nós damos a propriedade ao Filho da redenção. Foi o Cristo que morreu na cruz. E nós damos a propriedade do Espírito Santo da santificação. Mas os três participam da criação, os três participam da nossa salvação, da redenção, e os três participam da nossa santificação. Então, o que eu pude passar para vocês um pouquinho da Santíssima Trindade é isso. Que nós temos um único Deus dividido em três pessoas. E essas três pessoas formam um único Deus verdadeiro. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse encontro de hoje, dessa aula. Que você tiver alguma dúvida, se eu puder responder sobre essa dúvida sobre a Santíssima Trindade. É uma coisa muito importante, né? O nosso catecismo é uma coisa maravilhosa, né? Nosso catecismo tem resposta, né, para nossas dúvidas. O nosso catecismo ele nos traz aquilo que a gente mais precisa no momento de dúvida. Então peço que você adquira o seu catecismo. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana também de trabalho, para quem puder trabalhar. Né? E vamos continuar pedindo a Deus ao fim dessa pandemia, né, que essa pandemia possa acabar, para que nós possamos voltar à nossa vida normal, para que nós possamos também ser pessoas melhores depois dessa pandemia. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.